Tarde, vamos iniciar aqui nossa revisão para a nossa prova de biologia. Então vamos ser bem práticos aqui, alguns conteúdos que vão ser abordados na nossa prova para você ficar esperto. Então, falando de características humanas, sobre os cromossomos, você não pode esquecer sobre a relação de dominância entre os alelos. Aqui nós estamos vendo uma modelo, chinesa, que ela é albina, e o albinismo é uma doença de caráter recessivo. Isto é, para um indivíduo ter o albinismo aparente, ele precisa ter os dois alelos no modo azinho, no modo recessivo. Então, azinho sempre é um indivíduo albino, azinho é um indivíduo portador do gene, ele é heterozigótico, e aqui nós temos um indivíduo sem o alelo para o albinismo, não é isso? Então não esqueça dessa relação de dominância aí entre os alelos, considerando que eu estou apenas dando o exemplo do albinismo, mas tem vários outros exemplos aí para você não esquecer. Não esqueça também de características importantes que você tem que lembrar, que é o genótipo. O genótipo é a constituição genética do indivíduo, se ele é azão, se ele é azinho, se ele é heterozigótico, se ele é homozigótico, né? Nós temos o fenótipo, que é a manifestação do genótipo. Temos aqui a Isa, a mulher mais bonita do Brasil. Então, ela tem o fenótipo para a pele preta, né? Uma pessoa de origens africanas. Então, ela carrega genes para essas características. Então, todas as nossas características, elas podem ser detectáveis ou visíveis. Continuando aqui, não esqueça da relação entre genótipo e fenótipo. Então, o que é mais forte, genótipo ou fenótipo? Depende. O exemplo que nós vimos em sala aí é o caso do cavalo de raça, em que ele tem uma genética boa, mas para que todas as características dele se manifestem, é preciso ter uma boa nutrição, uma boa alimentação e, obviamente, o treino. Então, nesse caso do cavalo de raça, mesmo que ele tenha uma boa genética, ele precisa de condições externas para suas características se manifestarem. Então, a gente tem que entender essa fórmula aqui, que o fenótipo é sempre a interação do genótipo com ações do meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, são coisas que são inerentes aos genes do ser vivo, né? Por exemplo, você não pode mudar o seu tipo sanguíneo apenas com sua alimentação, mas você pode engordar se você comer demais, não fizer atividade física. Então, são situações externas que influenciam, tem situações externas que, juntas ao seu genótipo, vão manifestar uma característica, certo? Não esqueça também dos cromossomos, que cromossomo basicamente são estruturas que aparecem quando a célula começa a se dividir. Você está vendo aqui aqueles pequenos filamentos dentro da célula ali, né? Então a célula começa a se dividir, os cromossomos aparecem. Então, o que é cromossomo, Ramon? Cromossomo é material genético condensado, porque a célula organiza esse material genético para que possa se dividir. E o número de cromossomos varia com a espécie. No caso, a espécie humana possui 46 cromossomos no total, 23 pares, certo? Aí, não esqueçamos que nós temos 23 pares no total, sendo que do par 1 até o par 22 são cromossomos autossômicos. Muito barulho aqui. Cromossomos que não têm relação com a sexualidade da pessoa. E o par 23 é o par sexual, cromossomos alossômicos, que determinam características próprias do sexo. Não esqueça dessa informação aí, tá bom? E em relação à herança sexual, é importante você lembrar aqui dessa questão de zonas homólogas e zonas que não são homólogas nos cromossomos. Então, observe aqui em cima que, por exemplo, no caso de um cromossomo XY aqui, existe uma zona entre o X e Y que é uma zona homóloga, que eles são iguais, né? Mas tem uma zona não homóloga aqui para baixo, pode olhar. Ó. Então, existe uma zona do cromossomo Y que ela não pareia com o cromossomo X. Então, esta é a zona não homóloga. Isso vai determinar características que estão diretamente relacionadas ao cromossomo X ou ao cromossomo Y, tá bom? Continuando. A herança sexual ela pode ser do tipo ligada ao sexo, quando ela está relacionada ao X, certo? Ela pode ser restrita ao sexo, porque fica definido só pelo Y, no caso só homem tem Y, então ela vai ficar restrita ao sexo, pode ser chamada também de herança holândrica. E herança influenciada pelo sexo, que no caso não vai aparecer na nossa prova. E o exemplo que vai aparecer na prova é o daltonismo, que é a dificuldade da pessoa identificar algumas cores, é uma herança relacionada a captação da luz, né, depende das células específicas, nossos olhos, e é uma herança que você herda de mãe para filho, não esquece isso, tá? Agora a gente precisa entender por que existem muito mais homens com daltonismo do que mulher, tá? A gente precisa lembrar aqui das possibilidades. Por exemplo, uma mulher, para ela ser daltônica, então aqui ela tem que ter recebido os desenhos tanto do pai quanto da mãe. Aí para ela ser portadora normal, né, típica portadora, ela tem que ser XDzão, XDzinho.
Então, apesar dela ter o alelo, ela não manifesta. E para ela ser normal, ela tem que ser XDzão, XDzão. Então, ela não recebeu o alelo que determina o daltonismo nem de pai e nem de mãe, certo? Para o homem, por que tem muito mais possibilidade do homem ser? Porque ou ele é, ou ele não é. Como a herança está ligada ao sexo, somente o X carrega o gene que determina o daltonismo. Então ali, o homem normal ele é XDzão Y e o homem daltônico ele é XDzinho Y. Considerando que o daltonismo é uma herança recessiva, tá bom? E para finalizar, epistasia, você não pode esquecer que existem genes que têm a capacidade de inibir a ação de outros genes. Então, vamos aqui. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene Czão determina que as galinhas sejam coloridas, e o gene Czinho determina a cor branca. Entretanto, o gene 1, esse gene Izão aí, é o epistático, isto é, o gene que bloqueia a ação dos outros genes, diferente do alelo Izinho, que não possui nenhum efeito inibidor. Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. Então, a galinha vai ser colorida se ela tiver Czão, pelo menos um Czão, e ela não tiver um gene epistático, no caso o Izão ali, certo? Então, presta atenção. Qual opção representa uma galinha que é colorida? Você acertou aí, se você marcou a letra A. Porque perceba, olha, na letra A, os dois izinhos delas são minúsculos, então eles não são epistáticos, como a questão está avisando. E ela tem 2 Czão, então ela vai ser colorida, certo? O Czão determina que a galinha seja colorida. Aqui na B não é porque ela tem um Izão, e o Izão inibe a ação do gene que determina a cor. Aqui na letra C não pode ser colorida, porque para ela ser colorida ela teria que ter pelo menos um Czão. Na D ela tem um gene epistático também, que é o Izão, e na letra E ela tem um gene epistático também, que é o Izão. Então, é isso para você relembrar aí para a prova. Desejo boa sorte. Um abraço.